Gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem, tudo certo por aqui. Seguinte, minha ideia com essa mini aula sobre posicionamento de imagem é trazer um pouco de leveza para vocês, principalmente na hora de você gravar um vídeo, principalmente na hora de você se perceber e perceber a sua imagem, qual é a imagem que você está transmitindo aqui nas redes sociais. Primeira coisa. O que que é esse tal de posicionamento de imagem que todo profissional de marketing fala com você ou que você já ouviu falar por aí? Posicionamento de imagem nada mais é do que um conjunto de elementos que juntos formam a sua imagem. Por exemplo, a maneira como você se veste, a maneira como você fala aqui, a sua identidade visual, o seu ambiente, os seus valores, as suas crenças, a sua história. Tudo isso separado não quer dizer nada, mas quando a gente junta todos esses elementos, eles acabam formando um posicionamento da sua imagem. Vamos dar um exemplo? É, deixa eu pensar aqui, alguém que eu já vi aqui no Instagram que seja famoso, vai, vamos lá. Vou usar o exemplo da Virgínia, ela me veio aqui na cabeça agora. Qual será o posicionamento de imagem da Virgínia? Bom, a gente sabe que ela aparece treinando, indo à academia. Ela aparece também muito no cenário da casa dela. O ambiente da casa dela é muito utilizado para gerar conteúdo. Ela faz algumas aparições ali entre viagens, mas basicamente esse é, acho que o principal da Virgínia. Então a gente sabe que se tratando de Virgínia, a gente vai ver ela no ambiente da casa dela, fazendo alguma postagem ali de divulgação, mostrando a rotina dela, porque ela é uma influencer. Então ela vai mostrar geralmente ela treinando, ela tomando o shake dela, enfim, colocando uma roupa, né? Eu não sou de acompanhar muito ela, mas eu sei que geralmente, as vezes que eu vi os stories dela, geralmente ela estava mostrando a rotina dela e muito em casa. Então, isso é um posicionamento, porque concorda comigo que ela poderia escolher uma outra maneira. Vamos dar uma outra maneira que seria um outro posicionamento de imagem da Virgínia. Ela poderia sempre aparecer no ambiente do escritório dela, de terno, ensinando algo mais denso, dando uma aula aqui para as pessoas sobre como ser uma influencer. Ela poderia ter um outro posicionamento de imagem. E o posicionamento de imagem dela é esse aí que vocês viram. Percebe que são tudo escolhas e que se a gente deixar separado, a gente não entende muito, mas se a gente juntar algumas características, a gente vai perceber que cada um, que a nossa imagem, elas falam antes da gente mesmo começar a falar, entende? Então vamos lá. Só que tem uma ressalva aqui. Posicionamento de imagem não é só, por exemplo, como são as suas fotos. A gente às vezes confunde achando que posicionamento de imagem é quando você simplesmente como mostra as suas fotos. Então, a gente só fala sobre a parte estética, geralmente. Ah, então tá, é como eu me visto, como eu uso meu cabelo, como é a minha maquiagem, o cenário que eu tô. Só que posicionamento de imagem não é só isso. É também porque são escolhas, né? Quando você intencionalmente, obviamente, se você intencionalmente escolhe suas vestimentas, escolhe a maneira que você vai se comunicar, quando eu falo escolhe a maneira, por exemplo, você pode usar uma linguagem mais técnica com seus seguidores, você pode usar uma imagem você pode falar de uma maneira mais simples, você pode falar mais rápido, você pode falar mais devagar, né? Isso tudo, ó, eu sempre dou uma respirada, que eu gosto de sempre respirar. Porque quando a gente fala, a gente pode, às vezes, empregar a respiração de maneira errada e aí a gente perde o fôlego. Então, assim, isso é a Renata. Então, eu sei que eu tenho um copo d'água aqui, que eu faço pausa, eu respiro. Eu gosto de sempre estar aqui de uma maneira mais formal. Dificilmente vocês vão me ver dando aula ou falando sobre algum conteúdo com uma roupa mais é, despojada, por exemplo, eu poderia estar aparecendo de roupa de academia, eu poderia vir de vestido, mas eu gosto mais de uma roupa mais formal,
porque eu gosto. É a minha escolha, faz parte de quem eu sou. E aí, um ponto aqui que a gente precisa. Eu tô falando muito rápido, vocês me avisam. Então tá, respira. Um ponto que a gente precisa também tomar um pouquinho de cuidado, que é a gente às vezes se perde no posicionamento de imagem do outro e acaba esquecendo do nosso. O que que é isso? Eu começo a me comparar com uma outra pessoa do Instagram que, sei lá, que gosta de se vestir de maneira mais sexy. Coloca decote, usa, sei lá, roupas mais. Eu ia falar, usa vermelho. Não tem nada a ver a cor, né? Mas assim, eu digo, a pessoa gosta de ser mais chamativa, ela gosta de outras cores. E aí eu começo a imitar essa pessoa porque eu acho bonito. Só que não tem nada a ver comigo. E aí eu acabo montando um personagem porque eu acho bonito ali. Coloco isso mesmo, goela abaixo, e apareço aqui mais imitando a outra pessoa do que propriamente com a minha identidade, com o que eu gosto. E aí, tô dando aula aqui, eu tô aparecendo, gravando meus conteúdos, aí você vai e me encontra na rua. E aí você percebe que não tem nada a ver. A pessoa que tá lá gravando não tem nada a ver com quem você encontrou. É diferente se você encontra a pessoa, obviamente. Sei lá, você encontrou a pessoa tá na academia treinando, você encontrou a pessoa na rua, tudo. Mas a gente sabe quando não tem nada a ver, né? Mesma coisa de uma pessoa que coloca, sei lá, coloca roupas mais sérias aqui, mas no dia a dia ela gosta de usar roupas mais decotadas. Ela tá deixando de ser ela, tá criando um personagem para vir aqui. Tem um ponto, as pessoas me questionam também, Rê, mas será que eu não tem uma divisão aí entre o ser profissional e o ser pessoal? Será que não tem uma divisão aí? Porque será que você está querendo dizer que eu não posso usar roupas decotadas aqui e aí eu não posso estar na rua sem roupas decotadas ou vice-versa? Não é isso, não confundam. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui, a reflexão é: será que não é mais fácil você ser o seu CNPJ ser o seu CPF? O que que eu quero dizer com isso? Apareça aqui da maneira que você se sente confortável. Se é de decote, apareça de decote. Se não é de decote, não apareça de decote. O que eu estou querendo dizer é que não, é muito difícil a gente manter sempre uma imagem. Essa aqui é a Renata profissional, essa aqui é a Renata é, não profissional, né? A Renata CPF. Entende? Então, quanto mais você conseguir transportar o seu jeito, a sua maneira natural de ser, as roupas que você gosta de usar, o ambiente que você gosta, que seja confortável para você. Por que que eu falo ali no começo da aula, eu falei que eu gostaria de trazer leveza para vocês? Porque a gente às vezes se pega querendo gravar num estúdio o nosso conteúdo, ou só gravar numa cafeteria, ou só gravar em lugares bonitos. E aí a gente tem a nossa casa. E aí a gente a gente não grava na nossa casa porque a gente acha a nossa casa feia. E aí a gente fica rendido. Só vou gravar em ambientes que eu acho bonito e a minha casa não é bonita, ou eu não gosto da minha casa, eu acho que minha casa não está adequada. Recentemente eu vi um post onde a menina fala assim: eu vou até tentar trazer para vocês aqui. Vamos ver se eu dou conta dessa edição, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui. Se eu não conseguir aqui, eu trago aqui no meu Instagram, que eu tô gravando aqui pro Instagram também. Ela mostra que a nossa casa, nos tempos atuais, ela se tornou feia, porque ela não é uma casa instagramável. Essas casas instagramáveis, aí eu falo, vocês podem falar, a casa da Renata é instagramável. Eu sempre gostei de flor. Isso faz parte da Renata. Então, tô aqui na sala da minha casa, sentada. Isso aqui é um arranjo que, se você me visitar, você vai ver que tem na minha mesa. E aí, peguei a minha parede aqui, que eu gosto, não quis uma parede cheia de detalhes.
minha escolha, uma parede mais limpa, porque eu acho que fica melhor o meu vídeo. Mas o que que é mais importante? Eu quero trazer essa leveza para vocês. Grave da onde for mais fácil para você, na sua rotina, no seu dia a dia. Porque senão, se você for buscar sempre gravar. Eu cheguei a pensar em fazer um ensaio fotográfico, e aqui tem um estúdio, que ele é instagramável, você paga lá uma diária e você tira fotos e tal. No primeiro momento eu adorei, falei, caramba, que top, que bonito esse lugar. E aí depois, no segundo momento, eu pensei, mas qual é o sentido de eu ir lá fazer umas fotos profissionais e sei lá, colocar os meus ternos, as minhas vestimentas e tal, eu vou estar trazendo uma imagem que ela até faz parte de mim, porque são roupas minhas. Mas ali no meu feed vai ficar. Você consegue perceber quando é uma coisa muito produzida? E eu escolhi, isso é uma escolha minha, então faz parte do meu posicionamento, de que o que eu puder trazer sempre um pouco mais de verdade, um pouco mais de não tão produzido, eu prefiro. Por quê? Porque no meu posicionamento de imagem eu quero mostrar para vocês que é possível vocês gravarem conteúdos da onde vocês estiverem, com o que tiverem, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que você tem. O mais importante é você estudar sobre o que você está falando. O mais importante é você querer compartilhar uma mensagem para o outro. O mais importante é você estudar, fazer uma síntese e trazer isso para o universo, trazer isso para quem você gostaria. Então, isso é o mais importante. A estética, isso vem com o tempo, você vai olhando e vai percebendo, ah, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui não faz sentido, eu gosto de vaso, não gosto de vaso, eu quero me vestir assim, essa sou eu. E aí, quando você começa, e aí já vai até para o segundo tópico aqui da aula, você se perguntar, então, quando você começar a construir o seu posicionamento de imagem, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quais são, qual a minha visão de mundo? Qual é o meu propósito com a minha empresa, com o meu negócio? O que que eu gosto? Ah, eu gosto de, sei lá, de falar sobre espiritualidade e também sobre o que eu vou vender. Eu gosto de falar sobre estética e empoderamento feminino. Entende? É a partir daqui. É subjetivo mesmo, é do que o que a gente tem para trazer para o servir. E aí, a partir daí, você entendendo o que quem você é, o que você gosta, qual a sua missão, o seu propósito, e aí isso tudo é o seu negócio. E aí você vai para essa parte estética, tá bom, Rê? Na prática, o que que é essa parte estética? Então, é a sua identidade visual, então, criar o seu logo, quais as cores da sua marca que você gosta, quais são as cores que você gosta que você vai ser percebida. O McDonald's é percebido pelo amarelo e pelo vermelho. E você, qual cor hoje você quer ser percebido? Isso pode mudar ao longo do tempo. Mas é para você pensar. Ah, eu gosto de dourado com preto, eu gosto de letra cursiva. Ok. Gosto da minha assinatura, Renata Ramos. Entende que isso é tudo intencional? E é legal pensar nisso, é a sua marca, é, é o seu negócio ali no mundo e você está cuidando da imagem, né, dele. E se você é a cara da imagem, principalmente se você é a cara da imagem, então pense com intenção, né? Como você quer aparecer aqui a sua vestimenta? Quer, né? Como eu já falei ali no começo, os cenários que você escolhe aparecer em lugar público, é em cafeteria, é em parque, é na sua casa, é em qualquer lugar que tiver disponível. Esse eu acho que é o mais legal, assim. Se me perguntassem, posicionamento de imagem, qual é? Primeiro posicionamento, a verdade. Segundo posicionamento, o lugar que eu puder gravar e que eu puder gravar, né? Que tiver ok. É, então, assim. Eu não, ó, a pessoa vai errar a palavra. Deixa eu trazer um outro significado que eu não vou conseguir falar a palavra. Vamos repassar a aula aqui. Então, o que que é posicionamento de imagem? Imagina que é um quebra-cabeça, e aí você tem a sua história, seus valores,
sua forma de falar, seu jeito de se vestir, é, a sua identidade visual, seu logo, as cores da sua marca, a tipografia, que é qual letra você escolheu para poder ficar ali no seu logo. Isso tudo separado não significa nada. Isso tudo junto significa muita coisa. Então, comecem, o exercício aqui legal, comecem a observar as pessoas que vocês admiram, qual será o posicionamento de imagem dela? Será que ela tem? Será que ela não tem? Será que é intencional? Será que a Virgínia é intencional? Ela aparecer sempre na casa dela, rotina. Será que é intencional? Provavelmente é intencional. E a sua, será que é intencional? Será que você. Porque assim, a gente consegue construir um posicionamento de imagem através da repetição. Então, assim, e da consistência. Então, será que você está alinhado com a sua mensagem? Está alinhado com esse seu posicionamento? Ou você aparece. Você não tem isso muito, você prefere. Ó, tá tudo certo, vou aparecer aqui de um. Um dia eu vou aparecer de um jeito, outro dia eu vou aparecer de outro, e tá tudo certo. Inclusive, essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou colocar, que ela falou sobre a gente perdeu a identidade da nossa casa porque a nossa casa não é instagramável, a gente ficou com vergonha da nossa casa e que a maioria dos brasileiros não tem essa casa instagramável. Eu concordo com o discurso dela, mas de certa maneira eu percebi o quê? O perfil dela ali é nutricionista desconstruída, eu acho que é alguma coisa assim. Ela faz de propósito essa desconstrução. Então, quando você entra no feed dela, não tem uma estética. O feed dela não tem uma única fonte usada, não tem a maioria das cores ali, não é escolhida, é tudo realmente é, parece que não tem escolha, mas tem. Por quê? Porque eu percebi o seguinte: o posicionamento de imagem dela é justamente não ter posicionamento de imagem, é tudo desconstruído. E aí ela acabou construindo um posicionamento assim, porque a marca dela ali, ela fala sobre desconstruir alguns conceitos. Então, ela, de fato, a escolha dela é não ter um feed ali organizado, com identidade. Ela não quer isso. Então, o feed dela ali é todo de um jeito. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que é importante você ter um feed organizado, principalmente porque ele é uma vitrine. Se você trabalha ele profissionalmente, eu acho que minimamente e esteticamente é importante você ter uma coerência. O que que é isso, uma coerência? Um feed organizado. É um feed organizado. Quando você eu vou colocar um desorganizado e outro desorganizado, para vocês entenderem a diferença. Você sabe quando uma pessoa está ali, perdeu um tempo ali organizando esteticamente, organizando esse feed. Então, o que que a gente transmite quando a gente tem uma certa organização e estética ali por trás? Porque a gente está preocupado com a nossa imagem. Então, quando esse possível cliente chega, ele vai falar: Olha, ok, gostei do que está me transmitindo. Não, aqui não gostei, tá me transmitindo bagunça, desorganização. Não quero, prefiro uma outra. Então, a gente transmitir organização e cuidado é sempre importante. Essa é a minha opinião. Se você quer manter o seu feed desorganizado e de qualquer maneira, sem estética ou sem identidade visual clara e desconstruído, tá tudo bem também. Mas provavelmente você vai perceber que o seu não cuidado vai lá no fim das contas não estar ajudando você a vender. Porque o Instagram é uma vitrine. E vitrine as pessoas vão olhar e falar: se você encontrar uma vitrine de shopping toda desorganizada, desarrumada, suja, você vai gostar? Você vai comprar daquela loja? Dificilmente. Instagram é a mesma coisa. Essa é a imagem que você vai estar transmitindo quando você não cuida dessa imagem. E lembrei aqui que é o tema. Eu vou dar 4 aulas ao vivo sobre posicionamento de imagem, em setembro, das 14 às 15, toda quarta-feira de setembro. Então, são 3 aulas, não são 4, são 3 aulas ao vivo e vai ficar gravado. E o tema da última aula é esse tema que eu quero falar com vocês aqui, que usar o chat GPT, ele é maravilhoso, ele tem me ajudado muito aqui no meu processo criativo, no processo criativo dos meus clientes. Mas a gente tem que usar o chat GPT de uma maneira inteligente. E aí o que eu tenho percebido é que as pessoas estão fazendo as artes
pelo chat GPT, e aí elas estão ficando iguais. Tem aquela cara de chat GPT, daquela coisa automatizada. Eu vou colocar aqui no vídeo também um print que eu tirei de um feed que eu notei, que você vai perceber que a estética é a mesma, a letra é a mesma, a fonte é a mesma, só muda o título ou o assunto. E aí, quando você bate a cara nesse feed, você fala, vai, parece tudo a mesma coisa. E aí você não dá nem vontade de ler, porque parece tudo a mesma coisa, só que a pessoa mudou só o título e os escritos. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente acha que tá fazendo no chat GPT, tá com as mesmas cores, só que está automatizado. E automatizado a gente não quer automatizado. A gente quer só um auxílio do ChatGPT, mas a gente não pode entregar para ele o nosso processo criativo e muito menos a nossa arte total para ele. Porque senão a gente vai ficar com cara de ChatGPT, não vai ficar com cara de Renata, não vai ficar com a cara de Maria e assim por diante. Então ele tem que auxiliar a gente. E aí, qual que é o grande segredo com o ChatGPT? É saber fazer as perguntas certas. Se você sabe fazer as perguntas certas, ele vai te ajudando. E aí, se você tem um certo conhecimento com arte, se você consegue entender um pouco mais sobre posicionamento de imagem, ele vai melhorando as suas artes, mas você precisa entregar alguma coisa para ele antes, né? Não dá para simplesmente falar, faz, que provavelmente foi o que essa pessoa fez. E aí ficou tudo automatizado e ela tá achando que tá legal porque tá na identidade visual dela. Mas ele tá com a cara de todo mundo. Todo mundo tá fazendo com o chat GPT e tá todo mundo com a mesma cara. Tomem cuidado para não ficar nesse senso comum, porque aí você vai ser só mais um. Então fica aqui o meu convite, setembro, aula de posicionamento de imagem. A gente vai falar sobre quem eu sou, como você se comunica, como que você escolhe se comunicar aqui, falar sobre identidade visual, falar sobre o que é posicionamento e o que não é posicionamento de imagem. A gente vai fazer exercícios práticos e finalizar com uma aula só sobre o ChatGPT e como que ele pode nos ajudar em todo esse processo de criação. Se você sabe, entende que agora é o momento de você olhar para isso, olhar para sua imagem, se você está perdido aí, não sabe nem por onde começar, vamos juntos, ao vivo, com aula gravada no final. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. É um assunto que eu gosto muito de tratar aqui, porque quando a gente tem intenção, fica tudo muito mais claro, a gente traz clareza para a gente mesmo, e quando a gente traz clareza para a gente mesmo, a gente consegue se comunicar muito melhor para o outro. Tá bom? Um beijo, até.